Glória a Deus, povo santo, boa noite. Papai do céu abençoe, libere vida e ricas graças sobre a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Mais um domingo de culto online. Eu quero convidar você nessa hora para adorar ao Senhor. Mas antes de começarmos ao nosso momento de adoração, de busca ao Eterno, aproveita agora para compartilhar este culto. Compartilhe nos seus grupos do Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, da sua família, de gente, de conhecidos, de amigos. E eu sei que será de grande bênção, de grande valor para a vida dessas pessoas. Tem uma palavra de Deus, tem uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. Estamos felizes com tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Amém? Libere a sua voz nessa noite para engrandecer e agradecer ao nome do eterno Deus. Diga aleluia. Para a cruz eu vou, se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Da vida, mas agora pela cruz e eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu. Vamos, levante a sua voz.
vida, para a minha vida e para a sua vida. Diga glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu quero convidar você a adorar e engrandecer o nome do eterno Deus. Alguns anos atrás, eu ouvi sobre a história desse cara e sobre a história dessa canção. Uma canção que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida para esses tempos. Porque é tempo de voltarmos à essência da adoração. Pastor Matt, um americano, um homem de Deus, um dia estava no altar cantando, seu ministério estava fluindo, a glória de Deus vinha, mas de repente Deus falou com ele: você está vivendo uma mentira, você precisa parar, porque eu tenho verdades e manifestações para liberar sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão perto de você. Ele simplesmente parou tudo que estava fazendo. As pessoas vinham e diziam: Matt, vem ministrar na nossa igreja, traz a banda. E ele dizia: eu não posso, eu tenho um compromisso com Deus. E durante 7 anos ele ficou sem subir no altar. Durante 7 anos ele não colocou o pé no altar, a não ser no lugar secreto, falando com Deus, e Deus tratando coisas do interior dele, para que ele pudesse fluir. 7 anos depois, ele sobe no altar, Deus libera essa canção para ele. E essa canção foi traduzida para mais de 100 línguas, para mais de 100 idiomas. E é isso que nós precisamos viver nesse tempo. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Vamos, é Clarice, quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Diga para ele: mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, e queres o meu coração. Se você está voltando comigo, levante a sua voz e diga: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deus de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu
seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Diga comigo mais uma vez: Deus de imensurável valor, Deus de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco do que os olhos podem ver, queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Me perdoa, Senhor. Somos falhos, somos fracos. Libera, Senhor, da tua essência. Queremos voltar diante do Senhor para viver as grandezas que o Senhor tem, Espírito Santo. Ensina-nos a entrar no lugar secreto. Ensina-nos a entrar no lugar, Senhor, da intimidade com a tua vida, com a tua glória, com a tua presença. Ensina-nos a entrar neste lugar e a permanecer aí, Senhor, até sermos totalmente restaurados. Estou voltando à essência da adoração, e a essência do meu coração é teu. Será que você pode levantar a sua voz dentro do seu lar e declarar isso com autoridade? E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. Que o Senhor libere, Senhor, esse tempo para voltarmos para este lugar da intimidade, o lugar da gratidão, o lugar do reconhecimento da tua grandeza. Deixa eu falar algo poderoso para você. Deus tem coisas poderosas e grandiosas para manifestar na sua vida e através da sua vida, mas você precisa estar posicionado no lugar certo. Nós precisamos estar posicionados no lugar que Ele tem para as nossas vidas. É tempo de voltarmos. Deus parou tudo para mostrar para a gente que precisamos voltar para este lugar. Deus fez tudo parar. Está todo mundo culpando a China, mas Deus fez tudo parar para que eu e você pudéssemos voltar para o lugar que Ele nos chamou, para nos reposicionar na presença dEle. Mais uma vez, cante isso. E aqui nós encerramos esse momento para entrarmos num novo momento. Estou voltando à essência da adoração, e a essência, vamos, cante isso. A essência é a tua vida, Senhor, que eu preciso. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa-nos. Libere o mais forte aplauso que você pode liberar a Ele nessa hora, glorificando e agradecendo ao Senhor. Ele é digno de honra, digno de glória. Exaltamos ao teu nome. Amém. Papai do céu te abençoe rica, forte e poderosamente.
em nome de Jesus. Nesse momento você pode também semear, contribuir. A igreja não parou, a igreja continua trabalhando. Nós estamos aqui trabalhando para que você possa receber de Deus. E quantas pessoas têm sido abençoadas, quantos testemunhos de vida, de graça, por aquilo que está sendo feito neste lugar. Mas nós precisamos da sua oferta, precisamos do seu dízimo, precisamos da sua colaboração, precisamos, acima de tudo, da sua fidelidade, do seu compromisso, não em honrar a igreja, mas em honrar ao Senhor. Não em honrar ao apóstolo Antônio José, ou a quem quer que seja, mas honrar ao Senhor. Então, nesse momento você pode ofertar, pode dizimar. A conta da igreja está passando aí, e você pode anotar, fazer sua transferência, fazer o seu depósito. Pode passar na igreja em um horário que você escolher e trazer a sua contribuição em nome de Jesus. Amém? Que o Deus eterno te abençoe, te enriqueça, te prospere em nome de Jesus. Tem uma palavra da parte de Deus para a tua vida através do nosso apóstolo. Nos dá 10 segundinhos só para a gente colocar o púlpito aqui, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, que noite maravilhosa, que louvor abençoadíssimo, pastor Israel, com toda a nossa equipe de louvor, de adoração. Quer dizer para vocês que você aí, nós aqui, estamos juntos para louvarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra. Mais um domingo que Deus nos proporciona hoje, dia 28, temos certeza que Deus tem uma promessa a se cumprir em nossas vidas. Foi uma semana de muito trabalho, de muita luta, tivemos momentos de tristeza com a morte de uma nossa irmã Graça, mas Deus deu conforto a todos nós e também à sua família. Um abraço a todos. Eu quero nessa noite me dirigir a você, dizer a você que tem sido tempos maravilhosos, tempo de crescimento, e estamos nos amoldando a um novo formato de culto, de trabalho. Vocês sabem que esse tempo de quarentena nos forçou a nos amoldarmos de uma outra maneira, a chegarmos até você, e isso exige tecnologia, exige investimento. Por isso, nessa noite, antes de começarmos aqui a palavra do Senhor, eu quero me dirigir a todos os nossos amigos, irmãos, a todos os nossos discípulos, que nessa semana, que neste mês, você proporcione uma oferta especial para a obra de Deus, porque nós temos muito a investir. Iremos fazer uma reforma em toda a nossa área tecnológica, aqui nos nossos trabalhos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Esse vírus veio e acometeu a sociedade, nos forçou a um novo sistema, a um novo método de trabalho, e temos certeza que devemos avançar, e para avançar nós precisamos da tua ajuda, do teu apoio. Todos os equipamentos são caríssimos, temos feito investimento, mas muito mais. Estamos aqui transmitindo a você tudo provisório, tudo improvisado, mas tem sido bom, mas queremos modernizar. Então nós queremos aqui pedir aos nossos discípulos que nos ajudem com ofertas. Não falhe com o seu dízimo, é muito importante, mas uma oferta especial, para que possamos investir nesses equipamentos que estamos conquistando agora. Acabamos de comprar um notebook moderno e precisamos investir em outros equipamentos, placa de vídeos, né? E é um investimento caro, e nós precisamos da tua ajuda, do teu apoio. Iremos fazer uma remodelação aqui, um novo formato no nosso palco, quando a igreja retornar novamente a se socializar, a estar junto. Nós queremos apresentar a você aqui um altar diferente, bonito, moderno, para que toda a igreja possa conosco adorar o Senhor e glorificar. Então eu peço aqui uma oferta especial a todos vocês. E nesse momento eu quero ler um texto da palavra de Deus. Depois do louvor,
tremendo, essa canção maravilhosa, voltando à essência. Eu quero contextualizar a história de uma mulher, que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do capítulo 21, a partir do versículo 14, capítulo 21 de Gênesis, que diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão, pegou um pão e um vaso d'água, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu seu filho, o menino, e despediu, e ela foi se andando errante no deserto de Berseba. Abraão pegou aquela mulher que tinha lhe servido durante muito tempo e a despede de sua casa. Consumida a água do odre, ou seja, ela caminhou para o deserto, no meio do deserto, ela e o seu filho Ismael. E depois de consumir a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se, ou seja, ela foi embora e sentou-se distante, em frente, ou de frente para aquela criança, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino chorando também, creio eu. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, mulher? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz, o teu pranto, Deus ouviu o teu clamor desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, e pega o moço, o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Abriu Deus os olhos dela. Levanta-te, pega o moço e pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Abriu-lhe Deus. Aqui nós poderíamos imaginar que essa mulher estava cega, mas ela não estava cega. E viu o poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi um grande arqueiro. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você aí na tua sala. Ainda há tempo de você compartilhar, ainda há tempo de você linkar com alguém e pedir para as pessoas também ouvir essa palavra, porque talvez nessa noite Deus tenha um plano de salvação, uma resposta de oração. Através dessa palavra eu quero crer que Deus poderá fazer uma obra revolucionária na tua vida e na vida da tua casa, na vida da tua família. Porque Deus, quando Ele abençoa alguém, Ele não abençoa especificamente alguém, mas através desse alguém, Deus também alcança outras vidas, outras pessoas. Quando Deus olha para ti, Ele abraça aqueles que estão ao teu lado, Ele contempla aqueles que convivem contigo, Ele abençoa aqueles que andam com você. É o interesse de Deus de não abençoar a um somente, mas a todos quanto se sentam ao redor do grande milagre que é Jesus. Eu quero ilustrar aqui a história dessa mulher, mas antes de ilustrá-la, quero relembrar a todos vocês que vivemos um tempo de crise. Crise institucional, crise financeira, crise de saúde pública, que é essa pandemia. Também vemos crise nos casamentos,
crise em muitas áreas da vida das pessoas. E as crises, elas surgem de repente. Muitas vezes são circunstâncias novas que aparecem diante de nós e muitas vezes não a compreendemos. Às vezes não a aceitamos. São crises que se instalam de repente e muitas às vezes são pegos de surpresa. Que dor, que espanto, que medo às vezes, que sofrimento. Comumente as pessoas não estão preparadas para enfrentar circunstâncias diversas. A maioria das pessoas não estão preparadas para enfrentar circunstâncias difíceis. A maioria não está preparada para circunstâncias novas, porque circunstâncias, a palavra em si já revela, o seu significado já demonstra que é algo circunstancial, é algo que não se espera, que aparece, que surge diante de nós e que muitas vezes nos pega de surpresa. É o caso das dores ou da dor que hoje enfrenta o mundo e que o Brasil enfrenta e que nós enfrentamos. O distanciamento social foi obrigado a se realizar. As regras de governo para que as pessoas não se aglomerem, para que as pessoas não possam estar juntas por conta do medo de ser acometido de um vírus que pode levar as pessoas à morte. Circunstâncias novas e difíceis. O que fazer? Como devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa atitude? Eu sei que muitos se desesperam, muitos se apavoram. Quantos casamentos nesse momento não estão sendo afetados por crises conjugais, crises relacionais? Quantas pessoas não estão hoje enfrentando uma crise financeira terrível, a ponto de não terem mais dinheiro para comprar nenhum alimento da sua subsistência? Vivemos uma crise política, vivemos uma crise institucional. Então são crises estas que poderíamos dizer que são fruto da casualidade, mas eu, como profeta, entendo que são crises permissivas, porque por trás de uma crise sempre há uma resposta de Deus. Por trás de uma crise, para aqueles que realmente se colocam diante do Senhor, são crises que podem se tornar um campo de treinamento, um campo de aproximação, sim, aproximação. Em vez de distanciamento, as pessoas estão distanciadas socialmente, mas eu creio que também é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus. É no meio da crise que Deus encontra meio de se aproximar de cada um de nós. Nos tornamos mais sensíveis, nos tornamos mais sedentos e carentes da palavra do Senhor. Então eu quero profetizar que no meio desta crise, não sei qual é que você está enfrentando com mais dificuldade, mas eu quero profetizar que em meio a ela haverá uma aproximação de Deus, e essa aproximação vai gerar milagres extraordinários na tua vida, na vida da tua casa e da tua família. Essa mulher Agar era uma das esposas de Abraão. Conhecemos a história do povo daquele tempo. E a esposa principal de Abraão era Sara, mas ela era estéril. Ela não podia dar filhos a Abraão. Então ela pega uma egípcia chamada Agar e a entrega para Abraão, desposá-la, e assim Abraão ter filhos que pudesse gerar um herdeiro ou gerar um sucessor de Abraão. Porque um homem naquele tempo sem sucessor não era nada. Um homem que não tivesse um pai que não tivesse alguém para quem ele deixasse os seus bens, o seu legado, não era um homem comum e nem respeitado. Sara ainda não tinha recebido a promessa do filho. Deus ainda não tinha prometido para Abraão um filho. Então, impossibilitados de ter um herdeiro, ela encontra em Agar esse escape. E Agar é trazida para dentro do lar, convive com a família de Abraão, é esposa de Abraão, e começa a viver e a ser tratada como uma rainha. Logo ela começa a dar filhos para Abraão. Ela gera filhos para Abraão. Um desses filhos é Ismael.
E diz a Bíblia que depois de algum tempo, Sara recebe a promessa da geração de um filho. É quebrada a maldição da esterilidade na sua vida. Mas dentro da sua casa já tinha uma mulher que tinha filhos de Abraão. Então Sara dá à luz a um filho, e esse filho se chama Isaque. E esse Isaque se torna o filho da promessa de Sara com Abraão. E com o passar do tempo, Sara começa a compreender e a entender que aquele filho, Ismael, poderia atrapalhar o sucessor que era Isaque. Ela vê nela um atrapalho, ela vê nela um empecilho, e ela resolve não dividir a herança de Abraão com aquela mulher e com os seus filhos que foi dado para Abraão. Então, de alguma forma, ela chega para Abraão e diz: Abraão, eu não vou dividir a genealogia, a herança que há sobre ti e que é para o meu filho Isaque, promessa de Deus com Ismael ou com nenhum outro. Então eu quero que você mande essa mulher embora. E Abraão atende ao pedido de Sara. E ele chega para aquela mulher que até então era tratada como rainha, desfrutava de conforto, desfrutava de tudo que era bom dentro da casa de Abraão, que era um homem próspero e rico, um homem de posses. E aí então ele chega de repente para aquela mulher e dá uma notícia terrível para aquela mulher. Ele chega para ela e diz: olha, não há mais espaço para você aqui. Em outras palavras, aquela mulher de repente acometida de uma crise, ou de várias crises na sua vida, porque imaginemos nós, a notícia que chega para ela, de repente, agora ela era expulsa daquela casa. Abraão chega para ela e diz: você vai embora, e entrega para ela apenas um pão, e entrega para ela apenas um odre de água, e pega o menino, e dá a mão para ele e diz assim: vai embora, você não faz mais parte desta casa. Agora eu quero que você atente bem para o que eu vou falar. Imaginemos o que deve ter se passado no coração dessa mulher. Ela não tinha culpa. Ela foi dada como esposa para aquele homem, gerou filhos. De repente ela é jogada na rua. De repente ela é expulsa do seu lar. De repente ela é mandada embora, não com condições, não com estrutura. Ela é levada a um confinamento não comum, mas ela é empurrada para a morte. Ela é empurrada para o deserto, com apenas um pão e um pouco de água. A crise se instala naquela mulher. Eu creio que uma das crises aí é uma interpretação minha, a crise da rejeição. Imagine você, uma mulher rejeitada pelo marido. Agora imagine você, uma mulher rejeitada e ao mesmo tempo enviada para morrer. O que não deve ter se passado no coração dessa mulher, a dor e o sofrimento da rejeição. Não existe coisa pior na vida de um ser humano do que uma rejeição. A rejeição cria sentimentos no coração e na alma da pessoa que pode levá-la a uma morte. A rejeição foi instalada na mente daquela mulher. Ela vai embora com essa crise, a crise da rejeição. Agora imagine se fosse você. Até posso crer que existem pessoas que nesse momento estão me assistindo, nesse pleno domingo, no último domingo do mês, e talvez você também esteja enfrentando uma crise de rejeição, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelo marido, rejeitado pela esposa. Eu não sei que tipo de crise de rejeição você enfrenta, mas eu quero te dizer que essa mulher também sentiu isso. É terrível. Uma outra crise, a crise da ingratidão. Sabe por que ingratidão? Porque de certa forma aquela mulher se sentiu ingratidada, com um sentimento de ingratidão muito grande. Era uma ingratidão da parte dos seus senhores, era uma ingratidão da parte daquela família.
Porque a expulsa depois de tanto tempo ela ter servido naquela casa. Depois de tanto tempo ter dado a sua vida, ter gerado filhos em seu ventre, para procriar uma família, para ser uma família honrada. E de repente, ela é expulsa do seu lar. Então eu quero aqui nominar aqui a crise da ingratidão. Quantas pessoas neste momento não sofrem, porque se sentem desprezadas, abandonadas, porque de repente a tua vida não é reconhecida. Quem sabe você é uma pessoa que não tem sido reconhecida por ninguém, pelo marido, por alguém que não te reconhece. Ou seja, a ingratidão é algo terrível, que às vezes machuca, fere e leva as pessoas à morte. Quanta ingratidão não temos visto nos dias de hoje também. Ingratidão que tem feito pessoas sofrerem. Aquela mulher também sentiu esse sentimento da ingratidão. A outra crise, a crise da falta de direção. Olha só, ela foi enviada para o deserto, não tinha bússola. Ela é enviada para o deserto para morrer. Ela caminhou até onde pôde. De repente ela estagna, ela para, porque ela percebe que não tinha mais forças para andar. Não tem direção, não tem para onde ir, não tem um lar, não tem família, largada, abandonada para morrer. Não tem coisa mais terrível do que uma pessoa sem direção. E eu creio que essa crise, a crise que estamos vivendo hoje, tem feito muita gente ficar sem rumo. Tem muita gente que está ficando desorientada, não consegue encontrar o rumo da sua vida, acha que está tudo perdido. Talvez já entrou nela o sentimento de comodismo. Quantas pessoas nesse momento não estão já acomodadas, achando que não tem mais para onde ir, não tem como funcionar mais nada. É a crise que se instala na vida dela. Há uma falta de direção na sua vida, e quando a pessoa se encontra dessa forma, ela perde a noção de tudo, ela perde até a motivação para enfrentar as circunstâncias de desastre na sua vida. Não existe uma coisa mais terrível do que uma pessoa desorientada, sem rumo, sem propósito, sem objetivo, sem foco na sua vida. E aquela mulher também se encontrou dessa forma. Uma outra crise que se instala na vida dela, a crise da escassez, que é a ausência de fartura, a ausência de coisas boas, a ausência de alimento, a ausência de conforto. Quantas pessoas nesse momento também não estão vivendo uma crise de escassez? Aquela mulher foi para o deserto, e quando acabou o pão, quando acabou a água, ela pensou agora só a morte. Acabou aquilo que ela tinha nas mãos. Talvez você também esteja nessa situação. Já gastou o dinheiro da poupança, já gastou a economia que você tinha, as contas se acumularam. Quem sabe você está enfrentando uma crise de escassez, onde você não encontra mais resposta, onde você não tem um fundo para você recorrer. Teu cartão está no vermelho, há dívidas acumuladas. Nunca mais você pode ir a um restaurante, não porque você não tem a condição de ir, porque está fechado não, mas porque você não tem o dinheiro para pedir, para que venham deixar na sua casa. Crise de escassez, temos visto o mundo sofrendo isso, a economia mundial está caindo por terra. Há quem diga, os economistas do Brasil, por exemplo, que o pós-pandemia será pior do que a pandemia. Eu não estou querendo dizer com isso, fazendo aqui uma apologia à miséria, não. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou falando de uma realidade, de uma crise que se estabeleceu e que talvez tenha alcançado você que está me ouvindo. Mas eu não quero falar só de crise, não. Eu quero falar também da maneira e da forma como você sai da crise. Não talvez dizer a forma, mas dizer para você que há uma solução. Aquela mulher, ela foi para o deserto, e então acabou o pão, acabou a água.
ela olha para o seu filho, encontra, procura um lugar, e de repente ela descobre uma árvorezinha pequena, e ela então coloca seu filho lá embaixo, quem sabe para que ele pudesse ter mais algumas horas de vida. E aí ela se distancia, ela fica de frente para o filho, senta no meio da areia, e ali ela olha para o filho, e aí ela começa a chorar, porque a única coisa que ela sabe fazer é chorar. E creio eu que o filho, debaixo daquela árvorezinha ali também começou a chorar. Ela estava apavorada, ela não queria ver a morte do seu filho. Então creio eu que ela se acomoda naquele lugar e fica aguardando o desfecho, e ela chora, no meio daquela choradeira, no meio do seu choro e do seu pranto, creio eu que sai alguma palavra de adoração e de pedir socorro ao Senhor. E o seu filho também, porque diz a Bíblia que veio um anjo do céu e disse: olha, mulher, eu ouvi o choro, eu ouvi o clamor do teu filho, porque muitas vezes o pranto, o choro é uma espécie de clamor a Deus. Porque Deus não se alegra com o sofrimento dos seus. E mesmo que aquela mulher não soubesse, não entendesse, havia sobre a vida daquela criança uma promessa, porque ele era filho de Abraão. E mesmo que não houvesse sobre ela uma promessa, mas sobre aquela criança havia. Por isso que o anjo chega e diz: olha, eu ouvi o clamor, o choro dessa criança, desse filho. Aí nós podemos fazer uma ligação espiritual, porque aquela egípcia talvez não tivesse a promessa da herança patriarcal, porque ela era uma estrangeira. Mas aquela criança, apesar de ser filha dela, mas também era filho de Abraão, e sobre Abraão havia uma promessa. E aquela criança, através dessa aliança perpétua, essa aliança patriarcal, ela também deveria ser abençoada. Então o choro dela desperta a aproximação do Senhor, o pranto dela desperta Deus. E aí então Deus envia o anjo, o próprio Deus chega para ela e diz: eu ouvi o clamor desta criança. Aqui é espetacular a revelação. Por que aquele anjo não se dirigiu àquela mulher? Por que aquele anjo não falou que ouviu o choro dela? Ele ouviu o choro daquela criança porque havia uma aliança. Querido, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos uma aliança com o Senhor, pode ter certeza que essa aliança, quando ela não é quebrada, em algum momento, e justamente no meio da crise, essa aliança, ela nos favorece. Deus se lembra dela. Deus jamais se esquece com quem faz aliança com ele. Deus jamais se esquece da aliança que ele faz. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Aquela criança talvez não soubesse, aquela mulher talvez não entendesse, mas Deus não se esqueceu. Ele não se esquece da sua aliança. Então ele chega para aquela mulher e abençoa. E aí então diz a Bíblia que o anjo faz uma oração e os olhos daquela mulher são abertos. Esta mulher não era cega, mas ela não tinha visto o poço que estava diante dela. O desespero, a dor, o sofrimento muitas vezes cega tanto que nós não percebemos a aproximação de Deus, nós não percebemos o agir de Deus, nós não percebemos que Deus está ali pertinho de nós. Então os olhos dela se abrem, porque é esse o desejo que Deus quer para mim e para você, que os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos abrir para ver a provisão, para ver o livramento, para ver Deus operando o milagre, para ver o Senhor restabelecendo os seus votos, para ver o Senhor restabelecendo o seu pacto, nos alinhando com o propósito dele. Deus não se esquece de nós, então ele quer que nós venhamos abrir os nossos olhos. Sei que muitas vezes a circunstância tem como objetivo nos cegar e cegar-nos para que não vejamos Deus, para que não vejamos o seu agir, para que não vejamos a sua mão estendida. Aí ele se aproxima de nós, aí então podemos entender que muitas vezes Deus usa a crise para nos aproximarmos dele. Deus usa as crises para que possamos vê-lo. Então aquela mulher olha aquele poço
e ela recebe a água da vida. E diz a Bíblia, não me aprofundando, que aquele jovem se torna, ele traz a vida para aquela família através daquela criança e daquela mulher. E aquele jovem, aquele adolescente, se torna um grande arqueiro e constrói uma grande nação naquelas regiões no deserto. Deus transforma as desventuras em proveitos vantajosos. É o que ele diz para Moisés. Deus transforma os problemas em proveitos. Deus pode mudar a circunstância, mas para mudar é preciso a gente enxergar o seu filho Jesus, porque aquele poço com água simbolizava o próprio Cristo. O Cristo que hoje está aqui, o Cristo que está aí na tua casa, o Cristo que está aí no teu coração, e que muitas vezes nós não o percebemos, mas Ele está aí. Basta você abrir os olhos e você vai perceber que Ele está aí, está oferecendo para você. A Bíblia fala que Ele entra, se Ele bate a porta, é aquele que abrir a porta, Ele entra e faz morada, e ceia conosco, vive em nós, vive conosco lá dentro da nossa vida, em nosso coração. Aquele que abre a sua porta, aquele que bebe da água da vida, que é Jesus. Há um convite em Deus e por Deus, para mim e para você, para que possamos enxergar Jesus. Ele é o poço que está sendo ofertado a mim, e conheçam definitivamente, mas ela tem um tempo de duração, ela acaba no momento em que nós enxergamos a luz que é Jesus. Eu quero profetizar na tua vida que não há crise maior do que a provisão de Deus. Não importa qual o tamanho dela que você está vivendo. Não importa. O que importa é que se você abrir seus olhos nessa noite, você vai enxergar a provisão de Deus, o livramento dele. E quando você experimentar, você vai sentir algo glorioso. Você vai ser tão abençoado que essa bênção se estenderá para a tua casa em primeiro lugar. Se estenderá em primeiro lugar para a tua família. E depois ela alcançará aqueles que estiverem próximo de você. Esse é o desejo de Deus. A minha oração nessa noite, neste domingo, é para que o Senhor venha abrir os teus olhos. Assim como Ele abriu os olhos daquela mulher para enxergar o poço, para saciar sua sede. Assim como aquela mulher foi abençoada pelo Senhor, diz a Bíblia, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, mulher? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta, pega na mão do menino, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Que Deus abençoe você, que essa visão espiritual que Deus quer que você tenha possa te alcançar, que essa visão espiritual possa chegar até você, possa te alcançar, porque essa é a oração que eu quero fazer nessa noite, igual a oração que Eliseu fez para o seu Geazi. Senhor, abre os seus olhos para que ele veja aquilo que ele não está vendo. Senhor, abre os seus olhos para que ele veja que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Senhor, abre os olhos para que ele perceba que Deus é muito maior do que o problema, que Deus é maior do que tudo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é onisciente, conhece tudo, e Ele é onipresente, está em todo lugar. Esse Deus que nós estamos te anunciando, é um Deus que se manifesta nos piores momentos da nossa vida. Não temas, não te apavores, não te espantes. Eis que o Senhor teu Deus está com a mão estendida para te abençoar.
Eis que o Senhor nosso Deus não está com seus ouvidos tapados para não poder te ouvir. Eis que a mão do Senhor está estendida para abençoar a tua vida. E essa crise que se instalou no meio da tua família, no meio da tua casa, há de se dissipar pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não conheces. De onde Aleluia. meu socorro? Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Quando os ventos sopram contra mim e as tempestades parecem não ter fim, de onde virá o meu socorro? Então lembro-me de ti, que criou os céus e a terra, e que podes me livrar de todo mal. Quando os ventos sopram contra mim e as tempestades parecem não ter fim, de onde virá o meu socorro? Então lembro-me de Deus, que criou os céus e a terra, e que podes me livrar de todo mal. Sara minha dor, sara minha dor, sara minha dor, Senhor. Eu quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar. Queremos te encontrar, Jesus. Quero te encontrar, te revelar meu coração. Sara, sara minha dor, sara minha dor, sara minha dor, Senhor. Eu quero te encontrar. Queremos te encontrar, Senhor. Quero te encontrar. Quero te encontrar, te revelar meu coração. Eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho da tua crise, eu não sei o tamanho da tua dificuldade, eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei que há um Deus todo-poderoso e que está disposto a abrir teus olhos para que você veja, perceba que a mão dele está estendida para te livrar dessa crise. E é essa a proposta do Senhor, que você enxergue a Ele, que você veja Ele, que você tenha contato com Ele. E é nisso que cremos, e é nisso que anunciamos a você. Eu profetizo que nessa noite o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor há de te livrar. Quando os ventos sopram contra mim e as tempestades parecem não ter fim, de onde virá o meu socorro? Então lembro-me de ti, que criou os céus e a terra, e que podes me livrar de todo mal. Sara minha dor, Sara tua dor, Sara agora, seja curado, seja liberto, seja abençoado, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus. eu quero te encontrar. Aleluia. Quero te encontrar, quero te encontrar, te revelar meu coração. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar tua casa, abençoar tua família, abençoar teu trabalho, o teu ganho, tuas posses. Que Ele possa
derramar sobre você bênçãos maravilhosas. Eu quero profetizar sobre a tua vida o milagre de Deus, a provisão, o livramento do Pai Eterno, aquele que ama e que trata você como filho, que quer que você seja um filho próximo dele, que esteja perto dele. Deus te abençoe, Deus te ajude e Deus te acompanhe.